Bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio dessa primeira temporada do Desperta Aí. Eu sou Fabiana Mello, coach e facilitadora de processo de desenvolvimento, mas não tô sozinha nessa jornada. Olá, Fabi. Olá, Ingrid. Sou Angélica Guidoni, sou psicóloga, coach, aconselhadora biográfica e há anos acompanho o desenvolvimento da vida das pessoas. Eu sou Ingrid Ferreira, também psicóloga, atuo na minha carreira com desenvolvimento humano e conexões humanas. Boa! Nesse segundo episódio da primeira temporada, a gente vai começar a se aprofundar nos Inner Development Goals. Queria já aproveitar para fazer uma correção, porque no primeiro episódio, se você já ouviu ou assistiu, eu acabei em algum momento chamando os Inner Development Goals, os IDGs, de IDS. Juntei ali ODS com IDG. É muita sigla, né, Fabi? É muita sigla. Meu Deus. Mas no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e como os Inner Development Goals, os IDGs, são o desdobramento dessas metas para cada um de nós no nosso caminho de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Inclusive, se você não teve a oportunidade de ouvir o primeiro episódio, corre lá e escuta, eu tenho certeza que vai valer a pena. No episódio de hoje, a gente vai começar a tratar sobre o primeiro pilar dos Inner Development Goals, que é o ser. Trata da relação consigo mesmo. E dentro desse primeiro pilar, a gente vai focar o episódio de hoje na bússola interna. Então, vem com a gente. Mas, peraí. Antes da gente seguir, eu queria te agradecer a estar aqui com a gente nesse segundo episódio e te convidar a seguir a gente aí nas redes sociais e se inscrever aqui no nosso podcast e seguir acompanhando aí a nossa primeira temporada. Mas vamos lá. Ser, relação consigo mesmo, mas o que exatamente isso significa? Se de alguma forma a gente já se conhece, né? Eu sei que eu sou Fabiana. Como é que é isso? Será que a gente se conhece, né? Acho que essa é a questão, né? O ser, né? Nossa bússola interna, a gente poder se conectar com a gente. E a gente só é no mundo, né, gente? Eu não sou um ser fora do mundo. Então, na própria relação com o mundo, eu vou me conhecendo, ou seja, nas reações que eu tenho, nos pensamentos que me vêm, nos sentimentos que aparecem, e falar de tudo isso, né? Nomear, como a Angélica traz sempre, nomear tudo isso é uma missão desafiadora, a meu ver. Nem sempre a gente está preparado para isso. E a gente começar a ter esse contato delicado com a gente mesmo, né? É começar a criar esse reconhecimento. E essa ideia da bússola, né? Assim, de você, independente de onde você esteja, estando bem, estando num caos, você pegar aquele instrumento e falar, nossa, pera, é para lá? É nesse lugar que eu vou? É para esse caminho que eu sigo? É um pouco esse o processo da gente se conhecer de verdade. Então, a ideia dessa meta é que a gente faça esse reconhecimento de quem a gente é. Sabendo que a gente vai ter pontos cegos, isso é inerente também à natureza humana, mas claro que quanto mais luz a gente coloca, mais a gente consegue enxergar. Então o objetivo é um pouco esse, né? Da gente poder saber por onde a gente seguia, para onde a gente vai, como é que eu sei de mim, né? Acho que essa primeira dimensão, ela é um convite a um olhar para esse mundo interno, né? A gente reconhecer nossos pensamentos, sentimentos, impulsos, né? Acho que a gente acaba conectando um pouco com a visão da antroposofia, né? Do ser humano, que tem essa alma que pensa, sente e age no mundo a partir desses impulsos. E quais são as minhas reações, né? Como é que eu percebo esses estímulos externos? Então, essa dimensão, ela nos convida a esse olhar. Os estímulos, o mundo estão lá e eles vão continuar acontecendo. Agora, a forma como eu percebo o mundo e me relaciono com ele, a gente vai olhar para isso em outras dimensões, é influenciado por esse meu mundo interno, né? Por essa minha lente a partir do mundo. Então, se a gente for pensar em nós três aqui, né, trabalhando esse tema, a nossa experiência hoje, né, a nossa vivência aqui gravando esse segundo episódio,
ela vai ser vivenciada por mim de uma maneira que é diferente do como a Angélica se conecta, diferente do como a Ingrid se conecta com essa vivência. Os estímulos são os mesmos, a gente está no mesmo ambiente, a gente tem os mesmos recursos aqui compartilhados, mas cada uma vai se relacionar com isso a partir do que vive nesse mundo interno, né? No que vive nessa alma. E essa primeira dimensão, ela fala muito sobre isso, Sim. né? Sobre reconhecer esse mundo interno. E essa dimensão ser proposta nos Inner Development Goals propõe 5 estratégias que sustentam essa dimensão. A primeira delas, que é o tema desse segundo episódio, é a bússola interna. A segunda é a integridade e autenticidade. A gente vai falar mais sobre isso no nosso próximo episódio. A terceira, abertura e mentalidade de aprendiz. A quarta, autoconsciência. E a quinta, presença. A ideia é que a gente fale sobre cada uma delas nessa temporada, assim como também as estratégias para as dimensões seguintes. Mas a ideia é que a gente comece hoje com bússola interna. E que metáfora é essa de bússola interna, né? Acho que é legal a gente até ler, né, quando a gente fala dos Inner Development Goals, o que significa, em uma frase, o que a gente quer dizer com bússola interna, né? É ter um profundo senso de responsabilidade e comprometimento com valores e propósitos relacionados ao bem comum. E essa metáfora da bússola eu acho fantástica, né, da gente... É o norte, né? O que nos puxa, o que nos atrai quais são os nossos valores. O que no fim da história, quando a gente está vivendo uma situação e a gente precisa abrir mão de coisas, o que é aquilo do qual a gente não vai abrir mão de jeito nenhum, né? A Fabi falou uma coisa interessante, né? Que é a nossa lente. E nessa lente estão os nossos valores, nessa lente estão os nossos motivadores, né? Acho que tem uma coisa bem assim importante da gente olhar, que é a gente nasce num lugar. E a gente recebe desse lugar as primeiras impressões. Mas mesmo a gente recebendo essas impressões, dentro de nós já tem algo, já existia algo. E é bem importante a gente poder perceber que entre a gente receber e estar submetido a isso, versus a gente receber e saber sobre isso, e se responsabilizar sobre o que a gente faz com isso, acho que esse é o propósito, né? A gente poder entender que a hora que eu nasço num lugar, que eu recebo coisas, isso não tem relação necessariamente com como eu vou viver a minha vida, porque tem a ver com quanto eu olho para dentro de mim e tomo decisões, e escolho coisas, e me responsabilizo pelo quem eu sou, né? Por como eu vou atuar no mundo, como eu vou ser no mundo. Então, acho que isso é bem profundo e bem interessante, né? Eu lembrei agora, só rapidinho, Fabi, falando de uma frase de Viktor Frankl, né? Ele diz o seguinte: as coisas acontecem na vida, elas nos afetam. Com certeza nos afetam, mas elas não nos determinam. E o pilar do ser é justamente eu me conectar com esse não determinismo, né? O que é que como eu respondo ao mundo? Porque é a minha responsabilidade que está ali. Agora, é interessante, né, conectando um pouco com a fala de vocês e voltando para essa metáfora da bússola interna, a bússola como um mecanismo, ela tem a capacidade de mostrar para a gente onde está o norte, porque ela se conecta, né, através de um ímã. Aí eu não sou expertise aí na tecnologia por trás da bússola, mas ela se conecta com o campo magnético da Terra, certo? Sim. Então, independente de onde a gente esteja, ou de quanta... Eu tenho a minha bússola, você tem a sua, a Ingrid tem a dela, mas cada um desses equipamentos está conectado com um centro que é comum, né? Então, a gente poderia pensar que a nossa bússola interna, ela aponta, né? Se a gente pensa no humanamente correto, ela aponta para o bem comum. Né? Então, a gente está falando aqui de valores humanos. Sim. Né? Que nos conectam, nos relacionam com necessidades humanas. Então, essa fala da Angélica me leva a pensar que, bom, legal, eu nasço em uma determinada comunidade que desenvolve determinada linguagem. Tudo isso vai
contribuir, influenciando o desenvolvimento da minha personalidade. Mas o pano de fundo de tudo isso, né, quando a gente fala de valores, propósito, é a minha contribuição para o bem maior, né? Para algo que é comum a nós enquanto humanidade. E que, é claro, a nossa perspectiva mecanicista, materialista do mundo acaba nos desconectando disso, né? Então, eu penso em atender as minhas próprias necessidades e esqueço, inclusive, que para atender as minhas necessidades eu preciso do outro, né? Porque nós somos seres sociais. A gente está todo o tempo se relacionando. Para eu estar aqui hoje gravando com vocês esse episódio, alguém produziu os equipamentos de áudio, né? A gente tem alguém aqui que está conduzindo a gravação, que vai ajudar a gente com a edição, né? Tem a nossa capacidade aqui cognitiva e todas as nossas experiências de vida que contribuem para a construção do conteúdo desse episódio, né? Então, a gente está a todo momento se relacionando com o outro. Mas tudo isso acontece a partir desse ser, né? Então, como é que a gente pode traduzir essa bússola interna em valores, propósitos, sem parecer modismo? São palavras que estão aí a gente tem falado muito, né, sobre propósito, valores. E quando a gente fala muito, né, sobre determinada palavra, parece que aquilo vai entrando no senso comum e a gente se perde, né? Inclusive um pouco sobre o sentido, o significado. Como é que a gente poderia falar ou trazer para a realidade esse tema valores? Acho que a gente tem alguns exercícios, né? Que se a gente pensar, a gente até propõe em processos de coaching, em processos de desenvolvimento humano, exercícios que retomam, né, esse olhar. Então, acho que existem exercícios que você pode, inclusive, buscar na internet, gratuitamente, que são exercícios de valores. Quais são, né, listas de valores onde a gente vai priorizando e começando a refletir. O que faz mais sentido? O que me chama? O que me atrai mais? Né? O que é esse campo? Qual é o campo magnético, quando a gente olha os valores que o mundo tem, que mais me atrai? Né? Acho que essa é uma possibilidade da gente poder se conectar a esses valores e ter mais consciência sobre eles. Né? Um dos exemplos. Acho que identificar esse norte é olhar para esse caminho de autoconhecimento, né? Tem a famosa frase lá, conhece-te a ti mesmo, né? E Sócrates. E a gente só consegue trabalhar esse autoconhecimento se reconhecendo, né? Se olhando, criando espaço de reflexão. Então, tem um exercício que eu sempre proponho em workshops, que é fácil de fazer a partir do que a Ingrid trouxe, que é lista lá 20 valores, né, coisas que são muito importantes para você. Mas não economiza. Escreve lá 20, né? Se dedica a refletir sobre isso. Dessas 20, olha lá quais são as 10 mais importantes. Abre mão das outras 10. Pensa que se você tivesse que colaborar com alguém em uma iniciativa, você só ia poder carregar 10 valores consigo, né? E aí, por último, das 10, faz um esforço de abrir mão de mais uma quantidade, fica ali com 3 ou 5 valores. Talvez esse possa ser o ponto de partida para você começar a avaliar se realmente no seu dia a dia você está conseguindo colocar esses que são os seus valores essenciais em prática. Se as suas decisões elas estão alinhadas ou não com esse valor, como é que você se reconhece, né? Quando você escolhe uma direção que não está conectada com isso que para você é essencial, qual é o resultado disso, né? No seu bem-estar, na sua qualidade de vida, né? No seu estado emocional. E o contrário também, né? Tem uma frase do Peter Senge, né, que diz: se no final do dia os seus valores não influenciaram as suas decisões, então eles não serviram para nada. Sim. Né? Eu te convido a fazer essa reflexão, né, como um exercício prático. Existem muitas ferramentas aí, inclusive gratuitas, né, que a gente pode aplicar. Sim. Ikigai, né, o DISC, MBTI, vou falar uma série de letrinhas aí, pesquisem aí no Google, né, para encontrar estratégias. A própria meditação, né, o Hogan é uma ferramenta que a gente utiliza bastante no coaching.
Sabe um exercício que eu acho que vale a pena também a gente mencionar, que às vezes a gente também esquece, né, Fabi e Angélica, que assim, a gente lembrar de situações que a gente viveu na vida, onde a gente teve um sentimento de plenitude. Né? Onde a gente se sentiu inteiro, completo. Eu acho que esse é um exercício bom para a gente se conectar com... Você falando isso, Ingrid, lembrei de um exercício muito simples, né? A Fabi trouxe essa coisa da lista, né? Desse brainstorming, quase um brainstorming, né? E eu lembrei de um exercício que a gente promove com as pessoas, que é também muito simples, que é você contar para alguém as 3 situações mais positivas da sua vida. E aí, você respira nessas 3 histórias, e aí você conta para alguém, para essa mesma pessoa, as 3 situações mais negativas da sua vida. Quando você for fazer a análise, né, a observação dessas 3 situações positivas e das 3 negativas, muitas vezes, inclusive, a negativa é a antítese da positiva. E dali você pode ter certeza que são suas âncoras. Então, assim, esse exercício é um exercício bem simples. Ele é bem interessante porque você pode usar situações de qualquer momento da sua vida, pessoal, profissional, enfim. E aí você tem já né, isso que a Fabi trouxe, esse norte, né? E eu queria só reforçar uma coisa aqui que a Fabi trouxe disso se você usou seus valores, né, durante o dia. Nos atendimentos clínicos e também nos atendimentos em coaching, é muito comum que a pessoa chegue muito insatisfeita e dizendo não, porque o meu chefe, não, porque não, porque um monte de coisa fora. E de verdade, quando a gente vai fazendo quase uma decupagem, né? A gente vai tirando as camadas, a pessoa vai perceber que, na verdade, o que está acontecendo é que a infelicidade dela tem a ver com ela não exercer o que é mais rico dentro de si. E esse fato de resgatar e colocar em prática e realinhar, por isso essa história da bússola, né? Você realinha, você não muda da água para o vinho, não é esse o objetivo, mas você realinha o seu jeito de pensar, de agir, o seu sentimento, ele fica diferente. Então a gente vai deixar essa provocação, esse chamado mesmo para você testar isso. Testa isso para você ver. Usa a sua última semana, usa seu último mês. Faz esse exercício, veja, e faça pequenos movimentos. Não precisa ser nada grande, mas assim, nossa, puxa, eu me desrespeitei quando eu não disse que eu não queria aquilo que não tem a ver comigo. Diz não e vê o que acontece. Vamos ver. E é isso que você fala, Angélica, também a gente precisa retomar aqui, falar que quando a gente fala do pilar ser, né, a gente não pode também idealizar que nós estaremos totalmente conectados com os nossos valores o tempo inteiro, né? No sentido de, não é muito claro para mim que os meus valores são esses e eu estou agindo dessa forma. Porque se a gente pensar na bússola, em que momentos a bússola era usada na navegação, por exemplo? Eu estava perdido, eu precisava descobrir para onde eu tinha que navegar. E a bússola, ela é usada geralmente em situações, muitas vezes, que a gente também não tem o norte. Eu preciso do norte. Então, o que eu quero dizer com isso é, vão ter momentos da vida que a gente vai estar perdido e faz parte. E resgatar isso com esses exercícios, quando a gente está nesse processo, é fundamental, porque me faz entender que eu não vou perder o eixo, né? Embora em alguns momentos eu esteja perdido. É o lembrete, né? O centro tá lá, o norte tá disponível, mas nem sempre a gente está consciente, né, dessa direção. Pra gente ir caminhando, então, para finalizar esse episódio, me lembrei de uma outra dica de atividade que você pode fazer, que é você pensar em pessoas que você admira muito. Normalmente eu sugiro esse exercício a partir de um olhar para 3 pessoas que você admira e por que você admira essas pessoas. E frequentemente a gente encontra similaridades, né, entre o que a gente admira nessas pessoas, e isso fala sobre nossos valores também. Porque a forma como a gente enxerga o outro passa pela nossa lente, né? E eu vou conectar essa dica à sugestão de leitura para esse episódio, né? Eu te sugiro a ler biografias, né, livros autobiográficos de pessoas que você admira.
E a partir dessa história, o que você valoriza e como isso conversa com você, né? Eu sou muito fã do Nelson Mandela, poderia indicar aqui algum dos mais de 10 livros sobre a vida dele que eu já li, mas eu queria convidar a Ingrid para deixar uma sugestão a partir da lista de livros escritos pelo Viktor Frankl. Por onde a gente poderia começar, Ingrid? Ai, que lindo. Bom, o Viktor Frankl, eu acho que ele tem o primeiro livro que eu geralmente indico, é o livro que ele escreve em 9 dias, quando ele sai do campo de concentração, né, na Segunda Guerra Mundial, que se chama Em Busca de Sentido. É o primeiro livro dele, que tem a primeira parte, é uma biografia, ele conta a história dele dentro do campo de concentração, e aí os outros capítulos são relacionados à teoria, né, que ele criou antes, inclusive, de estar no campo de concentração. Então é maravilhoso, é um livro que fala justamente desse posicionamento dele perante o que estava acontecendo ali, né? Eu vou me jogar... Caos, né? Eu vou me jogar, ele até tem um termo que ele usa, se jogar no fio, me matar, me jogar no fio, porque vivia uma situação muito difícil, ou eu me posiciono de forma diferente. Então, ele tinha muito claro qual era o norte dele, né? Boa, a bússola. Maravilha. Então é isso, galera. A gente vai chegando ao final do nosso episódio. Acho que a gente tá aqui super motivado, acho que a gente falaria mais uma meia hora sobre esse tema. Mas a gente vai encerrar esse segundo episódio por aqui. Quero te convidar a nos seguir. Acompanhe a gente aí nos nossos canais. E fica ligado na publicação do próximo episódio. Valeu, até a próxima. Até lá.